Boas-vindas a esta aula. Aqui a gente vai falar sobre um tema relativamente novo, né? Um tema de uma aula, de uma lei que saiu recentemente e alterou o CPC, o já retalhado CPC de 2015. A gente é muito bom em técnica legislativa, de tão bom que a gente já tem uma lei, um código de 2015, não é nenhuma lei, um código de 2015 com diversas alterações legislativas, ou seja, estabilidade nas relações jurídicas e segurança ficou para a história, né? Coisa para inglês ver, mas a gente tem que comentar a alteração que a gente teve. Mas como eu sempre trago aqui nas nossas aulas, nossos vídeos, não é só olhar o negócio do jeito que ele está. Tem que ser um pouquinho mais serioso, um pouquinho mais aprofundado. Lembra? O que é superficial você não capta. O que não é superficial você aprofunda e aí você leva para qualquer prova, para uma prova discursiva, para uma prova de sentença e também fica muito mais fácil de enfrentar uma questão de prova objetiva. Então, qual que é a questão? A questão é sobre honorários advocatícios, uma alteração recente que a gente teve no CPC 2015, mas não é isso que eu vou colocar, não é só isso que eu vou colocar. Vamos colocar o seguinte: quando a gente tinha a competência da Justiça do Trabalho antes de 2004, olha só onde eu estou indo, a gente tinha uma competência para a Justiça do Trabalho conhecer, além do que a lei prevê, como, por exemplo, pequeno operário ou artífice, era competência da Justiça do Trabalho, embora não estivesse ali no principal do que constava no artigo 114 da Constituição Federal. E que constava no artigo 114? Demandas entre empregado e empregador. Então, a competência da Justiça do Trabalho era demandas entre empregado ou empregador. A famosa relação de emprego. Então, a nossa competência ela era restrita, certo? Beleza. A própria Constituição falava que se a lei prevê alguma coisa, eu até lembrei de um negócio aqui que não posso esquecer no decorrer da aula. Mas se a lei prevê alguma outra hipótese de competência da Justiça do Trabalho, essa competência vai ser reconhecida. Então, quer dizer, além dos casos que a lei prevê. Então, competência para as ações entre empregado e empregador, além dos casos em que a lei tiver alguma previsão específica. O exemplo que eu dei, operário ou artífice, pequeno empreiteiro, competência da Justiça do Trabalho, embora não seja empregado ou empregador, mas pequeno empreiteiro e dono da obra, certo? Beleza. Aí veio a emenda 45 de 2004. E como você deve estar cansado de saber, a emenda 45 de 2004 ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Ampliou em que sentido? Agora, o principal ali, princípio que estabelece a competência da Justiça do Trabalho não é mais empregado e empregador, mas relação de emprego, relação de trabalho, né? As ações oriundas da relação de trabalho, incluídos os entes da administração direta, indireta, autárquica fundacional e estrangeiros, certo? Então, competência da Justiça do Trabalho restou ampliada. A gente teve algumas decisões que colocaram ali em interpretação sobre o que é relação de emprego e se isso abrangeria ali entes da administração pública principalmente. Recentemente a gente teve transportador autônomo de carga, tema 606 a gente falou, salvo engano, estou falando de cabeça, tema 606 falou sobre representante comercial e assim vai. Só que qual é a questão? Com essa ampliação da competência da Justiça do Trabalho, a gente pensou assim, pô, então uma ação entre o advogado e o seu cliente é uma relação de trabalho, então seria uma relação que seria julgada, seria de competência da Justiça do Trabalho. Então, se
o advogado vai cobrar seus honorários contratuais, tá? Os de sucumbência têm outra natureza, e aí fica lá na justiça que reconheceu o direito aos honorários de sucumbência. Mas os honorários contratuais seriam, em tese, de competência da Justiça do Trabalho. Acontece que você está vendo que a súmula 363 do STJ falou que compete à Justiça Estadual ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. E aí, em relação a honorários advocatícios, tem três questões muito importantes. Tá? Primeira questão importante é a questão de que para esse entendimento de que a competência para cobrar honorários contratuais do advogado seria de competência da Justiça Estadual, com base na súmula 363, o primeiro ponto é que prevalece uma relação de mandato com T, tá? E prevalecendo uma relação de mandato, não teria competência da Justiça do Trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é o que eu estou vendo aqui no meu Planalto, o site do Planalto, enquanto eu estou explicando, que o fornecedor de serviços do Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma previsão, quando a gente fala de fornecedor de serviços, no caso, a lógica das coisas se inverte. Por quê? Numa relação de trabalho, não necessariamente, mas a gente teria uma ideia de hipossuficiência ou de uma proteção do trabalhador. Não precisa nem ter hipossuficiência. Mas o trabalhador teria a proteção ali, do seu trabalho, do valor do seu trabalho, enfim. Quando a gente fala de relação de consumo, a gente tem fornecedor e consumidor como destinatário final, certo? O contrato, a gente poderia sustentar que essa relação entre o profissional liberal e o cliente seria uma relação de consumo, certo? E aí, o artigo 14, parágrafo 4º, fala que tudo lá fala-se de responsabilidade objetiva. Só que no caso da responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, apuração mediante verificação de culpa. Então, quer dizer que, mesmo sendo um profissional liberal, existe uma relação de consumo. Existindo uma relação de consumo, a lógica de ser uma relação... tem que sempre ver se o microfone está funcionando. A lógica de ser uma relação de consumo inverte aquela ideia de proteção dos direitos do trabalhador, mesmo que não tenha incidência daqueles princípios específicos de direito do trabalho, porque eles regem relação de emprego e não relação de trabalho. Mas ainda assim a lógica ficaria invertida, o que a gente poderia sustentar que afasta a competência da Justiça do Trabalho. Terceiro ponto é que o trabalho do advogado ele é regido por estatuto específico, que é a Lei 8906 de 1994. E a Lei 8906, tendo uma regência específica, faz com que esse conjunto desses três elementos que eu falei para você, ou seja, existência de mandato, regência por lei específica e existência de uma possível relação de consumo, esse conjunto de argumentos retira a competência da Justiça do Trabalho e a competência vai para a Justiça Comum. Fechou? Beleza. No meu entendimento, o direito que a gente vai aplicar é uma coisa, mas em geral a gente tem uma relação de trabalho porque relação de trabalho é uma atividade que não exatamente seja personalíssima, mas é pessoal. E aí, a meu ver, teria a competência da Justiça do Trabalho por uma interpretação do espírito da emenda 45 de 2004. Mas esse entendimento que eu estou falando, que seria o meu, de que haveria uma relação de trabalho e a competência para cobrar honorários advocatícios seria da Justiça do Trabalho, é um entendimento minoritário. O entendimento majoritário é de que a competência da Justiça do Comum, e inclusive isso está aí na sua tela. Acontece, a gente teve uma alteração importante no artigo 82 do CPC.
E foi incluído o seguinte, ó, já estava escrito. Vou duplicar. Deixa eu ver se está legalzinho aí na tela de vocês. Está mais ou menos. Mas a gente tem agora uma previsão de que nas ações de cobrança por qualquer procedimento comum ou especial, nas execuções ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, o advogado fica dispensado de adiantar o pagamento das custas processuais e caberá ao réu ou executado suprir ao final do processo o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. A gente tem, primeiro, um fundamento pela constitucionalidade e alguns fundamentos pela inconstitucionalidade. Fundamento para a constitucionalidade, valorização do trabalho da advocacia, o advogado é essencial à função da justiça, então artigo 133 da Constituição Federal, sendo ele um elemento essencial à administração da justiça, a facilitação da busca dos seus direitos, principalmente busca de direitos que são de natureza alimentar, os honorários advocatícios ou são, né? Tem natureza alimentar, você aí que está do outro lado, que está vendo, que é advogado, você tira dos seus honorários o seu sustento da sua família, eu tenho certeza disso. Então, nesse caso, a gente tem uma constitucionalidade. Então, valorização do trabalho, artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal. Inciso é sempre número, não é no cardinal, é isso? E não ordinal. Nem sei se falei certo, mas é isso. O artigo 133 da Constituição Federal, que fala que o advogado é essencial à administração da justiça. Então, fundamentos pela constitucionalidade dessa nova disposição. Fundamentos pela inconstitucionalidade dessa disposição do artigo 82, parágrafo 3º. Primeiro, igualdade. O profissional liberal advogado, ele não é diferente dos demais profissionais liberais. E também tiram, apesar de não ter reconhecido pela lei a natureza alimentar, é lógico que os outros trabalhadores, não empregados, trabalhadores, profissionais liberais, também retiram dos seus pagamentos o seu sustento. Então, por que só o advogado tem a dispensa do adiantamento de custos, né? Esse é um primeiro ponto pela inconstitucionalidade. Segundo ponto pela inconstitucionalidade, a questão de competência do ente federado de dispensar custas, né? Eu acho esse argumento um pouquinho mais fraco, mas a gente poderia sustentar, porque ele está dizendo a forma que ocorre o pagamento das custas, né? Do preparo. Quem é preparo, né? Adiantamento de custas. E isso estaria afeto à legislação estadual. Por exemplo, salvo engano aqui no estado de São Paulo, se minha memória for muito boa, é a lei estadual 11.608 de 2003. Se for isso, esquece, eu tenho a melhor memória do mundo. Mas porque faz quase 10 anos que eu não advogo. Mas tem uma lei específica tratando sobre o tema. E a lei, ele prevê ali, porque seria uma questão de procedimento, e pelo artigo 24 da Constituição Federal, o Estado teria a possibilidade de prever procedimento. Mas eu vejo mais no argumento da igualdade uma possível inconstitucionalidade. Apesar de que eu acho que, se questionada essa lei, vai ser mantida a igualdade dessa alteração. Pontos que a gente pode levantar. Primeiro, na ação de cobrança por qualquer procedimento, etc., o advogado ficará dispensado de adiantar pagamento de custos processuais. Não tem previsão de sociedade. Tá? E aí você pode ter uma interpretação extensiva ou uma interpretação declarativa. Não é restritiva, declarativa. Ou seja, extensiva a lei disse menos do que deveria. Então, onde se lê advogado advogado e sociedade de advogados. Essa é uma interpretação extensiva. A interpretação declarativa é exatamente o que está escrito, é meio que gramatical o resultado. Então, é apenas o advogado, porque a ideia é de proteger a natureza alimentar dos honorários do advogado. Tá?
Ah, bom, em casos em que existe, por exemplo, na justiça estadual, a criação de algum incidente processual, por exemplo, às vezes o cumprimento de sentença, ele não é uma, ele não é tão sincrético assim, né? Então aqui em São Paulo é um exemplo no ESAGE, né, no sistema do ESAGE. É um processo de conhecimento para você fazer o cumprimento de sentença é um incidente. E às vezes é exigido o pagamento de custas para a criação desse incidente. Como a lei não estabelece honorários contratuais, mas qualquer procedimento comum, especial, execução, cumprimento de sentença, não fala se é honorários advocatícios ou contratuais, essa disposição é aplicável tanto para execução ou cobrança de honorários contratuais, como também cumprimento de sentença de honorários de sucumbência. Beleza? Então, assim, é uma novidade da novidade, fiz uma boa reflexão sobre o tema, e para hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.